com vocês novamente, para que a gente possa continuar o nosso estudo no livro de Efésios. Nós vimos até aqui o capítulo 2 até o versículo 10, e hoje o nosso objetivo então é a gente repassar e meditar sobre o versículo 11, do versículo 11 até o versículo 22 do capítulo 2. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam sendo edificados pela palavra de Deus, assim como eu tenho sido, e que Deus possa então nos dirigir nesse momento para que o que Ele espera de nós a gente possa alcançar aqui nesse encontro. Então, para isso eu gostaria de orar, iniciando esse momento, e entregar para Deus tudo o que Ele tem aí para nós nesse período. Papai, obrigado por mais uma semana, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante do Senhor, diante da Sua palavra, buscando por meio do Seu Santo Espírito entendimento, sabedoria, conhecimento, para que possamos cada vez mais parecer com Cristo e para que isso possa impactar a nossa vida e impactar a vida de todos aqueles que o Senhor nos confia e que o Senhor nos dá para convivermos. Nós agradecemos porque tudo isso são bênçãos que o Senhor nos dá, é o Senhor que nos capacita para estar aqui, é o Senhor que nos anima para meditarmos um tempo na Sua palavra. E nós pedimos agora humildemente que o Seu Santo Espírito nos guie, que o Seu Santo Espírito tenha liberdade no nosso coração para agir e principalmente nos trazer esse entendimento, essa sabedoria e esse conhecimento. Por favor, que o Senhor dirija a cada um de nós, ministre aos nossos corações, faça-nos entendedores daquilo que o Senhor quer e principalmente que a Sua glória, que o Seu plano, que os Seus desígnios caiam sobre nós. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, vamos ler capítulo 2, começando pelo versículo 11. E essa palavra nos diz assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa nas ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então até aqui nós vemos, né, a palavra de Deus. Na Bíblia que eu uso, a NVI, o título é A Nova Humanidade em Cristo. Mas meditando sobre o tema, né, estudando aqui esse momento para a gente, eu cheguei na minha convicção aqui ao texto, né, ao título, né, a união do povo de Deus, ou seja, quando Deus então une todos os povos, raças, tribos e nações. E é importante a gente entender isso porque na história a gente percebe então até pelo relato bíblico, né, que depois da queda Deus escolhe um povo específico, a nação de Israel, se revela a esse povo, faz alianças com esse povo e até então as outras nações não faziam parte dessa aliança, eram estrangeiras, né? Eram forasteiras, ou seja, não tinham Deus no mundo.
Gente, quando eu li essa passagem, né, não tinha Deus no mundo, me veio uma tristeza no coração de pensar nisso, né, que existem pessoas que vivem sem Deus no mundo. Nós hoje que temos acesso a Deus, nós hoje que vivemos com Ele, somos bem-aventurados, temos uma felicidade que a gente precisa trazer à mente. E principalmente pensar que pessoas vivem sem Deus no mundo. Que tristeza deve ser para nós hoje que conhecemos, temos essa convicção, mas que tristeza uma pessoa viver sem ter Deus no mundo. E isso é importante para a gente reconhecer que por meio de Cristo não tem mais um povo específico, uma nação específica. Deus se revela agora para todos os povos, raças, tribos e nações, e nós temos acesso a isso. Então é importante a gente ter isso em mente. E a gente vem percebendo aqui, né, no livro de Efésios algo bem maravilhoso, como Deus vem se revelando por meio do apóstolo Paulo aqui para a gente, desse plano maravilhoso. Então no capítulo 1 a gente começa percebendo, né, as bênçãos que nós recebemos por meio desse plano glorioso de Deus, plano de convergir em Cristo todas as coisas, e ao convergir em Cristo todas as coisas, Ele está também fazendo com que nós tenhamos a salvação por meio disso. Convergindo em Cristo, então, nós passamos a ter acesso à salvação, passamos a ter acesso ao povo de Deus, passamos a ter acesso a todas as bênçãos espirituais que Ele reserva para os seus filhos. E é o que Paulo traz aqui, né? Então no capítulo 1 ele fala isso para os Efésios, ele ora em favor deles, e penso que também é uma oração que vem para nós, que é uma oração para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha sabedoria. É uma oração de gratidão por tudo que eles estavam fazendo, porque eles, ao perceberem isso, então, eles transbordavam em amor, e esse amor estava alcançando outras pessoas. Mas Paulo ora para que eles tivessem ainda mais revelação, ainda mais conhecimento desse glorioso plano de Deus. E aí ele entra no capítulo 2 mostrando que nesse plano tem algo maravilhoso, que é algo de nos trazer de uma vida de escravidão que todos nós andávamos em outrora, sem exceção, para uma vida na luz, para uma vida em Cristo, para uma vida na presença de Deus. Literalmente isso. Uma vida de quem não tinha Deus no mundo e agora passa a ter Deus no mundo. Uma vida que não dá para não ser impactada por isso. E aí explode, né, com essa sabedoria, mostrando a ação de Deus em todos os momentos, em nos tirar dessa vida e nos dar a salvação por meio de uma obra única de Cristo, sem qualquer participação nossa, sendo única e exclusiva de Cristo, por total graça e para a glória única de Deus. E aí também nos abençoando com o Espírito Santo para que nós pudéssemos praticar boas obras que Deus tinha preparado para nós já de antemão, já muito antes. Então, ele vai, né, fazendo com que isso fosse mostrado, revelado para nós, essa grandeza dessa obra de Deus, passando então por tudo e principalmente pela nossa salvação. E aí vem então para essa parte, né, que ele começa a mostrar o propósito de tudo isso, o porquê de tudo isso. E aí Deus mostra então, e por meio de Paulo aqui para os Efésios e para nós hoje aqui também, o resultado do porquê, o porquê que ele fez tudo isso, né? E ele mostra, né, que nós então no versículo 11 éramos gentios, éramos chamados de povo que não fazia parte da aliança, né? Quando ele fala aqui de um povo chamado de incircuncisão, ele está falando, olha, vocês eram pessoas que não faziam parte de qualquer aliança, de qualquer promessa com Deus. Vocês andavam no mundo sem Deus. E vocês não tinham parte naquele que era dito povo de Deus. Mas aqui eu chamo uma atenção importante, que no próprio versículo 11 ele fala, né? Pelos circuncisos por mãos humanas, ou seja, aqueles que se consideravam participantes da aliança, das alianças, das promessas que Deus tinha feito, né? E é importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque nem todos esses que eram circuncisos por mãos humanas realmente faziam parte da promessa.
Essa promessa ela tinha também Cristo como essência. Qualquer promessa que Deus fez no passado, nos profetas, eram promessas que convergiam para Cristo. E que se não fosse por meio de Cristo, mesmo esses aqui que faziam parte da circuncisão, das promessas e de tudo que Deus fez, das alianças no passado, eles não teriam posse delas. A posse das alianças também vinha e convergia em Cristo, era por Cristo e para Cristo. Então não tem outra forma. O plano maravilhoso de Deus é convergir em Cristo todas as coisas. Então as alianças também convergiam para Cristo. E só faziam parte delas não aqueles que eram circuncisos por mãos humanas, mas aqueles que realmente tinham uma circuncisão de coração, né? Uma circuncisão daqueles que estavam esperando o Messias verdadeiramente. Né? A circuncisão não é só aquela circuncisão de ato natural, mas é uma circuncisão de coração, uma circuncisão que aponta então para uma total submissão do povo para aquele que Deus enviaria e que no caso dos Efésios já tinha enviado, que era o Cristo, né? O Messias, o ungido Jesus, que a gente tem percebido aqui. Aí no versículo 12 ele vem então com essa frase escandalizadora, né? Que nós vivíamos sem Deus no mundo, toda a raça humana antes de Cristo, exceto a nação de Israel, vivia sem Deus no mundo, com raras exceções que Deus permitiu que eles tivessem revelação, como por exemplo os ninivitas que foram perdoados ali, Nabucodonosor, mas sem essas exceções, todas as outras nações viviam sem Deus no mundo, porque Deus se revelou especificamente para a nação de Israel. E todos nós, então, antes, todas as nações, e nós também inclusos nelas, por não sermos, então, da nação de Israel, não tínhamos Deus no mundo. E em Cristo agora nós passamos a ter acesso, para o povo de Deus, para fazer parte então das alianças que foram feitas por Deus, né? E em Cristo nós temos então agora essa oportunidade de nos achegarmos a Deus, de termos um relacionamento com o Deus verdadeiro. Então o versículo 12 nos mostra isso. Antes nós não fazíamos parte desse povo, nós éramos estrangeiros e vivíamos sem Deus no mundo. Aí o 13 ele fala, porém em Cristo nós passamos a ter acesso a tudo isso, passamos a ter acesso às promessas, passamos a fazer parte do povo de Deus e agora não tem mais essa divisão. O povo de Deus é o povo que foi escolhido por ele, que crê em Jesus Cristo e é composto de todos os povos, raças, tribos e nações. Então não tem mais essa divisão de qual Deus se revelava só para uma nação específica. Agora Deus se revela para todas as nações. Tanto é que nós hoje temos acesso à palavra de Deus, como qualquer outra nação no mundo tem acesso à palavra de Deus. Missionários são enviados para todos os povos, raças, tribos e nações para falar da palavra de Deus, da glória de Deus, da salvação em Cristo, para que eles, crendo, possam fazer parte desse povo. Fazer parte sem qualquer exigência de lei, sem qualquer ato exterior, como a circuncisão aqui no caso dos judeus, ou consagração, ou coisas afins. Simplesmente em crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Essa era a condição. Afinal de contas, como diz o versículo 14, Cristo é a paz que destruiu o muro da inimizade. Nós tínhamos no templo de Israel, de Jerusalém, uma separação entre a área dos gentios e a área do povo mesmo, de Israel, da nação de Israel. E tinha um muro, que eles chamavam que era o muro da inimizade. Então Cristo hoje, esse muro que separava os gentios de entrar então no templo e contemplar a presença de Deus foi destruído. Agora a presença de Deus, ela também é possível para as outras nações que no Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, não era. Deus se manifestava ali no templo, tinha essa condição de que só a nação de Israel pudesse entrar na parte do templo e pior, e nós percebemos aqui que até para a nação de Israel, eles não tinham esse acesso direto a não ser por meio do sumo sacerdote.
e a partir de Cristo até para eles. Então Cristo que traz paz, ele traz paz tanto para os judeus que agora podem ter acesso direto ao Pai por meio de Cristo, como também a nós gentios ter acesso ao Pai por meio de Cristo. Ou seja, todos nós agora somos reconciliados com Deus, né? E aqui reconciliados nós com nós mesmos, então os judeus com os gentios. E aqui é importante a gente lembrar uma coisa, que na época, por que Paulo enfatiza muito isso aqui? Porque no primeiro século tinha essa briga, essa segregação muito grande entre os judeus e os gentios. Os judeus eles vinham então dessa condição, né, de seguir a lei, de ter as ordenanças que foram dadas lá por Moisés, para Deus por Moisés no Antigo Testamento, né, e eles queriam, muitos deles, que os novos convertidos se convertessem também ao judaísmo. E Cristo aqui está rompendo essa barreira, não tem mais, não existe mais judaísmo. Aquilo que foi dado foi cumprido em Cristo. E não tem mais lei que precise lei do judaísmo, né? Que vocês não precisam mais seguir aquelas ordenanças, porque Cristo já cumpriu todas elas para ter acesso a Deus. O acesso a Deus é por meio do próprio Cristo. Então Cristo ele rompe isso. Versículo 15 ele diz isso, né? Que ele rompe então a lei das ordenanças que faziam essa distinção entre os dois povos. E aqui é importante isso, né? Que quando Deus dá a lei para Moisés, ele queria que a nação de Israel se santificasse a ponto da nação de Israel santa pudesse impactar as outras nações, e por meio desse impacto as outras nações pudessem glorificar a Deus também, né? Mas isso em Cristo não tem mais. Agora aqui tem um dado importante, né? E a gente vê muito essa discussão, e Cristo também lá nos evangelhos fala, né? Eu não vim para abolir a lei, muito pelo contrário, eu vim para cumpri-la. As pessoas falam, então quer dizer, eu não preciso mais obedecer a lei? Eu tenho para mim uma coisa importante aqui, né? Nesse confronto entre obedecer ou não obedecer, e o que é a lei que a gente deve obedecer. Cristo, quando ele cumpre a lei, ele nos livra então agora da responsabilidade de cumprir a lei para encontrar a salvação. Quando Deus dá a lei, ele tem um objetivo de mostrar para a gente que é impossível, né? Porque você quer ser salvo, é como se fosse na direção assim, você quer ser salvo por você mesmo, você tem que cumprir toda a lei que está lá. E Cristo, ele no Sermão do Monte, ele põe algo mais importante. Não é só cumprir como um ato exterior, é um ato de coração. Então, a sublimidade da lei de Deus, a excelência da lei de Deus não é só um relacionamento externo, ou seja, de eu cumprir um ato cerimonial externo ou de obedecer externamente, é obedecer no meu coração. E então a gente percebe que é impossível para a gente cumprir a lei. É impossível, a gente não consegue. Se a gente pegar os 10 mandamentos e vir ver nas nossas atitudes diárias, a gente vai perceber que é impossível. Mas Cristo, ao cumprir a lei, ele nos dá a salvação, então ele já nos livra disso. Olha, você já não precisa cumprir a lei para ser salvo, porque a sua salvação não vem por você cumprir a lei, mas vem por acreditar em mim que cumpri a lei plenamente e por isso pude ser entregue como sacrifício vivo em seu favor, em favor de todo o meu povo, de todos os meus escolhidos, de todos nós, né? Só que é uma coisa importante, aí vem a pergunta, então tá bom, se a gente está livre hoje das leis das ordenanças, o que a gente deve obedecer? Nós fomos chamados para ser um com quem? Com Deus, com Cristo. Ou seja, qual deve ser o grande objetivo da nossa vida? Servir a Deus como mordomos, ou seja, até do nosso corpo e de tudo que nós temos, parecendo com Cristo, agindo como Cristo. E Cristo foi alguém que cumpriu plenamente a lei, principalmente os 2 pontos mais importantes da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo. Se a gente cumprir ao nosso próximo como a si mesmo, se a gente cumprir esses 2 parâmetros, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo acima como nós mesmos, nós vamos estar cumprindo o que Deus espera da gente da lei, nós vamos estar cumprindo a própria lei. Nós não mataremos, nós não roubaremos, né? Nós seremos fiéis e daí por diante. Então é importante a gente ter isso em mente, que hoje nós já não vivemos pela lei que foi dada por Deus lá no Antigo Testamento, a lei das ordenanças. Essa foi cumprida em Cristo e aí ela foi então ela foi extinta, né, em Cristo, para que agora esses 2 povos, aqueles que viviam pela lei,
no Antigo Testamento possam viver em paz, não tendo esse peso de carregar isso, né? Como nós também, que nem lei tínhamos, seguimos as leis do nosso coração, daquilo que a gente enxerga ser certo, também possamos viver por Cristo e viver em paz. Só que essa paz agora também é uma paz que nos capacita com o Espírito para que nós possamos seguir aquele que nos chamou para isso, que é o próprio Cristo. Seguindo, observando como ele faz ou como ele fez, observando a forma como a gente deve agir com Deus e a forma como a gente deve agir com o nosso próximo, de modo a responder a esse chamado sublime, chamado que a gente tem visto, né? E aqui no versículo 15 a gente vê algo importante, né? Primeiro, que esse sempre foi o objetivo de Deus, de criar um único povo, pela expressão de quem? De um novo homem. Homem que é feito, que começa em Cristo, que é o Cristo, só que é um homem agora com a união de todo o seu povo, sendo Cristo cabeça, sendo Cristo pedra angular, e nós fazendo parte desse corpo. E Paulo falando isso então para os Efésios, né? Então, como eu disse um pouco antes, eles tinham essa briga entre os judeus e os gentios, e Paulo falando, não, agora não tem mais inimizade, essa inimizade foi destruída em Cristo, agora somos um único povo, onde Cristo é o cabeça, ele é o novo homem, que também nos capacita para sermos um novo homem, que é um homem que agora não vive mais, como vimos no começo do capítulo 2 aqui, que não vive mais sobre a escravidão do pecado, sobre a orientação do príncipe desse mundo, mas que vive agora pelo poder do Espírito, poder que ressuscitou Cristo. Poder que é tão forte, está disponível para nós, que quanto mais nós tomamos posse dele, mais nós vemos a glória de Deus, vivendo dia a dia, glória após glória, por meio desse poder do Espírito, da glória de Deus que é revelado por meio desse. Esse foi o propósito de Deus, de formar esse único homem, que é composto de todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as nações, para a glória do teu santo nome. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que nós não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos agora por Cristo, que cumpriu a lei. E como Cristo, que nos chamou e hoje é o cabeça desse novo homem, nós devemos viver da mesma forma, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo, assim como nós mesmos, cumprindo assim então toda a lei de Deus. Isso é importante com a gente. No versículo 16 nós vemos algo bem importante também, onde nós percebemos agora que Paulo fala da reconciliação com Deus, né? E aqui eu vou chamar a atenção que essa reconciliação ela vem tanto para os judeus quanto para nós. Porque mesmo para os judeus, apesar de eles terem sido o povo escolhido por Deus, de Deus andar no meio deles, eles não tinham um acesso direto a Deus, exceto pela forma com que Deus determinou na lei, que era por meio do sumo sacerdote ao se apresentar uma vez por ano lá nos Santos dos Santos. Tinha as suas exceções naturalmente, Moisés, que teve um relacionamento próximo com Deus, tinha algumas pessoas direcionadas pelo Espírito que tiveram, né, esse relacionamento com Deus também, Davi, Elias e alguns outros, mas o povo como um todo, né, a nação como um todo não tinha esse acesso a Deus, exceto pela forma que Deus determinou. Acesso, quando eu digo, é um acesso direto, acesso onde a gente pode fechar a porta do nosso quarto e Deus está ali falando conosco, se relacionando conosco. A glória de Deus sendo revelada ali para a gente no nosso quarto, né? nesse contato direto. E aí no 16 a gente percebe isso, que é uma reconciliação com Deus. Uma reconciliação por meio de Cristo, trazendo paz agora entre Deus e os homens, para todo aquele que crê no seu santo nome, para que eles possam agora fazer e viver para a glória de Deus. E aqui ele faz uma ênfase bem importante, que é para que vivamos num único corpo, né? Uma coisa importante, a gente às vezes não entende, né, essa questão, mas de viver um corpo, né, onde Cristo é o cabeça e nós todos fazemos parte desse corpo, ou no caso da construção, onde Cristo é a pedra angular e nós somos as pedras vivas que formam esse templo de Deus. É mais ou menos a dinâmica da Trindade, né? A Trindade, ela é ao mesmo tempo 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um único Deus. Ou seja, você percebe na Trindade unidade.
E essa unidade que vem da Trindade é a unidade que Deus planeja e Deus determinou para os homens também. Uma unidade que não tem inimizade, que não tem desavença, tem vontade que é negociável ali, desculpa, a palavra não é negociável, tem vontade diferente, né? A gente percebe isso quando Jesus ora no Getsemane, né? Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porém, uma submissão tremenda. Aí vem uma questão importantíssima, que essa unidade, ela vem se formar por a gente entender a vontade de quem a gente deve seguir. E por que a gente deve seguir essa vontade? Porque é a única vontade que é boa. Quando Jesus fala para o Pai, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mostra para a gente a confiança que Jesus tem, que a vontade do Pai é perfeita. E indiferente se essa vontade em algum momento possa trazer sofrimento para a gente ou não. Lembrando que Jesus ali, dali para frente, ele só foi sofrimento, né? Da hora do Getsemane, que ele orou até a hora da crucificação, ele sofreu demais. Mas ele confiou no Pai. A unidade que eles tinham dava essa confiança para Jesus. Se é a vontade do meu Pai, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que ela é boa, perfeita, agradável, justa, santa e tem um objetivo e um plano muito maior do que aquele que nós temos conhecimento. Lembrando que naquele momento Jesus estava orando como um homem, porque ele tinha deixado a glória de Deus para o próprio Deus, o próprio Pai. Então ali ele está fazendo uma oração cheia de Espírito, mas como homem, né? Mostrando então que tem essa vontade. Mas é o quê? Não tem inimizade, né? Não tem separação, pelo contrário, tem confiança, tem fidelidade, por acreditar que essa unidade ela que vai trazer a perfeição, ela que vai trazer a justiça, né? E nós hoje, quando vivemos nessa unidade, nós vamos ser só abençoados. Primeiro, porque a gente vai agir como Jesus nesse sentido, né? A gente vai entregar tudo aquilo para Deus que a gente quer fazer ou deve fazer, porque a gente entende que a vontade dele é a vontade perfeita, mesmo que aquilo em dado momento possa me prejudicar, possa não ser o que eu queria fazer. Então essa unidade vai trazer, e principalmente vai trazer união com todos, né? Porque o Pai, ele quer que os seus filhos sejam unidos, né? A gente vê aqui no versículo 16. O versículo 17 fala isso que eu falei da paz, né? Uma paz que ele traz tanto para os judeus quanto para os gentios. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Quem traz a paz é Cristo, né? Traz a paz em todos os sentidos, gente. A gente não consegue, né, encontrar paz em outro lugar, e aqui é bem forte para a gente isso, né? E ele está falando que, na verdade, essa paz, essa paz naturalmente, ela está linkada à reconciliação, né? Então, a reconciliação que vem tanto para o lado dos judeus quanto para o lado dos gentios, Cristo está reconciliando, e a gente percebe que, apesar de muitas discussões entre eles ali no primeiro século, e se a gente for estudar a história da igreja, da primeira igreja ali, a gente vai ver que há muita discussão, mas também, por outro lado, há pessoas sãs, pessoas que enxergaram realmente a vontade do Pai, enxergaram a paz que tem em Cristo e passam a abraçar essa paz de forma a não ter mais inimizade, não ter mais essa segregação. Mas essa inimizade é uma inimizade que nos traz, que nos afasta da paz, né? Nós aqui. E um dado importante para a gente, que eu acho que a gente às vezes precisa ter em mente, é que hoje às vezes a gente age mais ou menos como judeus. E a gente cria muros de inimizades, como os judeus criavam aqui nessa época. Às vezes nós criamos também muros de inimizades com aqueles que não são convertidos. E ao invés da gente trazê-los para dentro, trazê-los para o nosso convívio, pelo contrário, a gente afasta eles, por às vezes não entender que nós fomos alcançados pela paz. Logicamente que a paz não quer dizer que a gente vai ser submisso a eles ou nada. A gente, da mesma forma que a gente tem que respeitar as autoridades, nós temos que ter integridade no nosso chamado, ou seja, nós temos que respeitar aquilo que a palavra de Deus diz e o que o Evangelho é. Porém, a gente pode fazer isso de forma tranquila, como paz, não como inimizade, né? Muitas vezes a gente, para defender o ponto de vista cristão, a gente parece um animal. A gente não fala com paz, com mansidão, com tranquilidade. A
A gente fala como se fosse, e ainda tem umas pessoas que ainda, na minha opinião, tá? Erroneamente usa aquela passagem que Jesus, quando foi purificar o templo ele agiu de forma mais rude, né? Mas Jesus era Jesus, Jesus sabia a justiça, e eu penso que mesmo naquela forma ali, nós não devemos hoje ter esse entendimento, exceto se realmente em muita oração, que eu acredito que não aconteça, no nosso quarto, Deus nos direcionar para isso. Mas não é o que a gente vê hoje em muitas brigas de redes sociais, mesmo, né, de discussões entre pessoas crentes e não crentes. A gente vê uma animosidade totalmente contrária a essa paz que foi anunciada por Cristo. Nós não fomos chamados para trazer inimizade. Nós fomos chamados para apresentar a paz de Cristo para as pessoas. Apresentando o nosso ponto de vista, né, falando a verdade do Evangelho, mas com calma, com paz, com tranquilidade e não com animosidade. Mas acho que é uma lição para a gente levar daqui, mas aqui Paulo estava falando então para eles isso, né, que ele trouxe a paz para os dois lados, né, e essa paz também faz com que eles tenham acesso ao Pai. Versículo 18, né, a gente percebe que agora todos têm acesso ao Pai direto, e aí aquela coisa que eu falei um pouco antes, que nem os judeus tinham esse acesso ao Pai, com raras exceções no Antigo Testamento, porque essa paz vem mediante a obra de Cristo. É por meio dessa obra agora, e a paz, na verdade, essa obra, ela permite então que o Espírito Santo agora habite em nós, e é o Espírito que nos vai dar a paz, é o Espírito que vai nos capacitar para que andemos em paz. Então isso é muito importante, a gente saber que foi só por meio dessa obra de Cristo que nós pudemos então ter o acesso a Deus por meio do Espírito Santo, que nos trouxe a paz. E isso é muito forte e deve ser considerado tanto para os judeus quanto para nós que fomos gentios, né? E esse mesmo Espírito é o Espírito que habita em todos. Não tem divisão, não tem povo, não tem raça. O Espírito de Deus que habita em mim, habita em vocês, que habita em todos os seus escolhidos e habitou em todos os escolhidos, né, de todas as épocas. E aí é bom, só um detalhe aqui importante, fugindo um pouco do texto, mas só para deixar uma orientação boa, isso nos mostra uma coisa interessante. Quando a gente está falando do mesmo Espírito, a gente pode se fortalecer nisso e não enxergar nem divisão entre homens, né? Então, às vezes a gente olha para pessoas que a gente considera mais santas, assim, fala, nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa é mais. Ela está sendo guiada pelo mesmo Espírito que nós, então nós também somos capazes. Naturalmente, algumas pessoas dão mais vazão para esse Espírito e outras não continuam ainda vivendo uma briga, um confronto com o Espírito, de modo a não deixar que o Espírito haja na vida deles plenamente. Mas é uma coisa que está disponível para todos nós. Não tem divisão, não tem pessoas melhores, não tem. Deus usa cada um conforme o seu plano, o seu propósito, por meio do Espírito Santo. Então a gente pode também pedir para Deus para que a gente possa, né, voltar. O versículo 19, mais uma vez, ele cita a questão, né, dos estrangeiros e forasteiros. Vocês não são mais estrangeiros, ou seja, vocês não vivem mais no povo daqueles que não têm Deus no mundo. Vocês não são mais forasteiros, vocês não fazem parte mais daqueles povos que não faziam mais parte das alianças, das promessas. Pelo contrário, agora vocês são concidadão dos santos. Santos, lembrando mais uma vez, são todos aqueles que são separados do mundo para viver agora uma nova vida em santidade e em justiça. Vocês agora são concidadãos desse reino de santidade, reino de justiça. Vocês, e aqui, gente, talvez uma das frases mais lindas, vocês são membros da família de Deus. Não só não vivemos mais sem Deus no mundo, pelo contrário, vivemos com Deus no mundo, mas o mais forte de tudo, fazemos parte da família de Deus. E Paulo dizendo isso para os Efésios, vocês agora fazem parte da família de Deus. Ninguém tira isso de vocês. Não precisa dizer para vocês guardarem sábado, para vocês se circuncidarem, vocês são membros da família. E isso é forte, né? Porque a gente também, às vezes, não entende esse conceito de família, né? E hoje nós, cristãos, como aqueles outros cristãos também eram,
somos membros da mesma família. Hoje, um irmão nosso na igreja tem o mesmo peso, e na verdade creio que um peso maior do que até o nosso irmão de sangue. Por quê? Porque vai ser um irmão eterno, é uma família eterna. Esperamos, desejamos e oramos para que todos aqueles hoje das nossas famílias terrenas aqui possam ir para o céu, possam gozar da vida eterna, mas nós não sabemos se todos vão. Nós não sabemos se todos aqueles hoje que fazem parte da nossa família terrena farão parte da nossa família eterna. Mas com certeza todos aqueles que foram salvos em Cristo e hoje vivem em comunhão, fazem parte e nós vamos vê-los no céu, vamos vamos conviver com eles eternamente. Isso é importante, porque nós fazemos parte da mesma família. Nós fazemos parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. E aí um ponto interessante, né, que a gente fala, né, de congregar, por que nós devemos congregar? Por isso, porque nós fazemos parte dessa família. É difícil, a gente tem que ter isso em mente para vivermos em comunhão como família e desejar isso. Se a gente está se isolando na nossa casa, a gente está deixando de viver isso. Então, logo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos viver em família, para a glória do seu nome. E no versículo 20, ele fala então que tudo isso é feito por meio de um alicerce que vem dos apóstolos e dos profetas. E aqui eu penso em várias situações. Então ele está falando em relação às promessas que foram ditas pelos profetas, pelos apóstolos, fazemos parte disso agora. A palavra de Deus, fazendo uma ênfase aqui da importância de a gente estudar o Antigo Testamento, estudar o Novo Testamento. O nosso alicerce, ele está tanto lá nos profetas que estavam mais direcionados à nação de Israel, faziam muitas menções ao futuro, mas também estavam alicerçando ali o povo de Israel, como aos profetas, como aos apóstolos, que agora estão falando para todos os povos, raças, tribos e nações. Então, ou seja, isso é a nossa base. E o mais legal de tudo, que aí a gente vem falando, né, de convergir em Cristo, os dois convergindo em Cristo, porque essa passagem nos diz que Cristo, então, é a pedra angular, que une essas duas construções. Imaginando que o Antigo Testamento tem uma construção, o Novo Testamento, que é por meio dos profetas, o Novo Testamento tem uma outra construção. E eles se juntam aonde? Em Cristo, sendo Cristo a pedra angular, ou seja, tanto o Antigo Testamento, os profetas, as promessas, as alianças, quanto o Novo Testamento, a nova aliança, a promessa, né, final em Cristo, tudo isso converge para essa pedra fundamental, angular, que é Cristo, que é aquela que acomoda as duas verdades, mostrando então que tudo que foi dito no passado, como dito, tudo que tem sido dito agora, converge para Cristo, e nós vivemos alicerçados por isso. Esse é o nosso alicerce. É legal quando a gente estuda Apocalipse, né? Eu acho que Isaías fala também, mas Apocalipse é certeza, né? Ele descreve a Nova Jerusalém, ele fala exatamente desse fundamento, e ele fala, né, dos fundamentos dos 12 apóstolos, das 12 tribos, né, que aí não quer dizer profetas, né, mas acho que também tem a ver com essa condição, né, da antiga aliança com Israel, com a nova aliança com todos os povos, raças, tribos e nações, mostrando que tudo isso para Deus é uma coisa só, é um fundamento só. E aqui no versículo 20 a gente percebe essa fundamentação, né, dos profetas e dos apóstolos. Isso para quê? Para formarmos um santuário, para formarmos um templo onde Deus habita. Então, se a gente quer ver a habitação da presença de Deus, a habitação de Deus, né, sentir a presença de Deus, a gente vai perceber isso cada vez mais quando a gente faz a construção dessa comunidade, né? E penso o seguinte, gente, olha que coisa maravilhosa que eu queria tentar trazer. Vamos pensar numa construção, né, verdadeira. Se a gente constrói uma casa de 100 metros quadrados, eu vou ter um volume que pode ser ocupado ali, naqueles 100 metros quadrados. Se eu construo 200 metros quadrados, eu vou ter um volume 2 vezes maior do que o da primeira casa.
Deus é infinito, a sua glória é infinita. Então, se a gente tivesse uma casa para edificar muito grande, com um volume muito grande, a glória de Deus ia encher aquele volume, né? E a gente hoje perdeu isso, porque a igreja ela está muito dividida, a igreja ela está muito mais preocupada com as doutrinas que ela defende, brigando com outras. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu creio nisso, creio naquilo. E ela esquece que se ela tivesse unida, construindo uma única casa, um único templo, eu teria um volume para que a glória de Deus fosse revelada muito maior. E aí vem a importância da gente congregar, porque a hora que a gente está se tornando pedra viva, nesse templo, onde Cristo é a pedra angular e nós somos as pedras vivas que formam esse templo, quanto maior esse templo a gente está formando, mais área vai ter para a glória de Deus se revelar ali. E aí Deus, naturalmente, com isso vai ser glorificado. E isso deveria ser o nosso desejo, a gente viver nessa comunidade, nessa união, nessa casa onde o próprio Deus vai habitar, a sua glória vai estar conosco aqui, né? E Paulo reforçando isso, esse é o propósito. E aqui, no caso de Efésios, dos Éfesos, né? Ele fala, eu penso que ele está indo até nesse contraste, né, dos judeus contra os gentios, falando, cara, se vocês se unissem, judeus e gentios, a hora que vocês entenderem realmente que não há mais um muro da inimizade separando vocês e vocês se juntarem, esse santuário vai ser maior ainda, a glória de Deus vai habitar mais ainda em vocês. Vocês farão uma habitação maior para Deus e para a sua glória, que penso eu ser um desejo de Deus muito grande aqui, né? Então, basicamente, né, sobre os versículos do versículo 11 ao versículo 22, a gente vê esses pontos, e eu queria terminar até pensando numa aplicação prática do que a gente viu e desde o capítulo 2 como um todo, né? Então, que fala do nosso chamado, fala de onde éramos, aonde estávamos, o que Deus fez em nosso favor e para onde nós fomos chamados e as obras que Ele nos tem preparado, mas principalmente para que a gente possa entender o principal disso, que é o objetivo de Deus: unidade. Se tem uma aplicação que eu acho que a gente pode tirar dessa passagem, principalmente na de hoje, a unidade que a gente passa a ter em Cristo. A gente viu nos 2 capítulos o termo convergir em Cristo, todas as coisas. Então, essa unidade começa em Cristo. E a hora que a gente entende isso e começa a convergir para Cristo todas as coisas, a gente vai viver na unidade que o Pai espera. E quanto mais unidade nós vivemos, mais a glória de Deus vai poder ser manifesta naquele exemplo que eu citei então da casa. Então é um incentivo para a gente viver em comunidade, cada vez mais respeitando, somando com a obra dos nossos irmãos. A gente, infelizmente, só também um ponto rápido aqui, eu estava meditando essa semana e Deus me falou algo interessante, né? Cultura do reino, que eu penso, se a gente puder até dar um nome lá no passado, seria o que foi determinado no Éden e o que foi determinado em Babel, que inclusive penso ser a grande Babilônia, a essência da grande Babilônia, né, em Babel. No Éden foi dado ao homem, glorifique a Deus por meio de tudo que você faz. Cultura de Babel, faça as coisas para ter o seu nome reconhecido. E esse vai ser o grande contraste da nossa vida, né? Mesmo nós hoje que buscamos a glória de Deus em muitas coisas, às vezes a gente fica chateado que o nosso nome não é reconhecido, às vezes a gente faz coisas para que o nosso nome seja reconhecido, e quando a gente faz isso, a gente está criando inimizades, porque eu quero meu nome reconhecido, você quer o seu, o outro quer e todo mundo vai querer o nome reconhecido. Então, em vez da gente trazer amizade e paz, a gente vai trazer provavelmente inimizade e separação. Porque provavelmente quando não fizerem o que eu quero ou não reconhecerem aquilo que eu fiz, eu vou ficar chateado. Já se criou uma barreira, já se criou. Então essa é a cultura de Babel. Ter o nosso nome reconhecido, construir coisas grandes, altas, para que o nosso nome seja reconhecido. Sendo que a cultura do Éden é o contrário, a cultura do reino de Deus façamos tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, desprendido de qualquer
necessidade de reconhecimento, de retorno, de nada. E quando a gente vive em unidade, a gente tem esse entendimento, a gente vai olhar para o nosso próximo e vai falar, poxa, o que eu posso colaborar na obra daquele irmão? O que eu posso colaborar na obra daquele outro irmão? O que eu posso colaborar naquele outro? O que vai acontecer com isso, gente? A glória de Deus vai se manifestar cada vez mais na vida daquele, do outro, do outro. Por quê? Porque vão ser mais pessoas agindo juntos. E quando a gente tiver esse entendimento, eu não preciso nem me preocupar com as coisas para mim. Por quê? Porque eu já estou tão ocupado, né, em ajudar os irmãos. E esse é um negócio bacana, né? Porque a gente se desprende do nosso egoísmo, da nossa vontade própria. Pelo contrário, a vida dos outros passa a ser mais importante para nós e a gente vai viver, gente, pode ter certeza, com paz, com tranquilidade, com muito mais unidade do que a gente vive hoje. Então, essa passagem de hoje, a passagem passada, eu penso que é exatamente a gente reconhecer o que éramos, onde estávamos, né? O que Cristo fez, o que Deus fez por nós e aonde agora Ele nos colocou para agir. E tudo isso, finalizando com a passagem de hoje, para que nós tenhamos unidade, para que nós vivamos em unidade e para que a gente possa viver para a glória do nome dEle. Acho que esse é um grande ponto. E fechando então, né? Você vê, ele vem fazendo isso progressivamente desde o capítulo 1. Isso é maravilhoso. Tudo isso com o propósito maravilhoso de Deus em convergir em Cristo em todas as coisas, nos abençoando com tamanhas coisas que a gente tem acompanhado, né? Então é isso, gente. Por hoje é o que a gente tinha aqui para compartilhar com vocês. Eu vou orar terminando. E nosso desejo é que a gente possa estar unidos aí de novo a semana que vem para a glória do nome do Senhor. Amém? Papai, obrigado por mais um dia, o Senhor nos direcionar, nos dirigir, nos capacitar para estar diante da sua palavra, diante daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. O desejo do nosso coração é que o Senhor possa cada vez mais agir por meio das nossas vidas, agir para que a gente tenha unidade, para que a gente tenha humildade, para que a gente se desvincule de qualquer desejo de glória, qualquer desejo de reconhecimento. Pelo contrário, que o desejo do nosso coração seja glorificar o Teu santo nome. O Senhor sabe, o Senhor sonda os nossos corações e entende o quanto isso é difícil para nós de forma natural. Por outro lado, o Senhor tem nos disponibilizado o Seu Santo Espírito, o Espírito que hoje habita em nós, para nos capacitar e que a gente possa então dar vazão ao Espírito, para que a gente tenha realmente uma vida cada vez mais conforme a vida que Cristo teve. Nós pedimos por essa semana também que o Senhor nos abençoe, nos dirija, para que a gente possa ter uma semana em paz, uma semana para a glória do Senhor, uma semana em comunhão, e que na semana que vem possamos estar unidos de novo aqui para estudarmos aquilo que o Senhor tem a nos falar e cada vez mais buscarmos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.